informações multimídia. Por exemplo, instruções que possuem internamente no processador, chamadas de SSE, né? 1, SSE2, né? E SS3, são instruções que já estão dentro do seu processador, que fazem com que as informações, principalmente relacionadas à parte gráfica, né, multimídia, né, sejam calculadas mais rapidamente. E cálculos de engenharia também, né, cálculo de ponto flutuante é um exemplo. E outros tipos de cálculos também. Né, instruções 3D Now, né, instruções MMX também. Ou seja, com o passar dos anos, aquilo que o programador tinha que desenvolver nos seus softwares, hoje já vem no próprio processador, né? Ele já tem internamente algumas instruções. A informação que antes precisaria ser lida, instalada, carregada para a memória, para depois ser utilizada, não é necessário mais, né? Essa informação ela já está na fonte, ela já está no local que ela vai ser processada, né? Com o passar dos anos, a tendência disso é evoluir, né? Então, instruções também denota uma evolução que ocorreu com os processadores, ok? Outra questão importante que ocorreu com a evolução dos processadores, né, é a criação de mais transistores, né? O processador, como nós estudamos em aulas anteriores, ele é formado por transistores, né? Esse transistor ele substituiu o que nós tínhamos na década de 40 com o nome de válvula, né? Válvulas eram lâmpadas que ligavam e desligavam, e esse ligar e desligar das lâmpadas fazia com que o processador realizasse as tarefas, né? Lembrando que o seu computador processa informações no código binário, né? Na linguagem binária. A linguagem binária processa o 0 e o 1. O 0 representa uma chave desligada, o 1 representa uma chave ligada. Então, o seu processador, para representar, por exemplo, um número ou um caractere, ele faz uma combinação de chaves ligadas e desligadas, né? Uma combinação de 0 e 1. Né? É como se eu tivesse aqui, por exemplo, uma mesa com 8 lâmpadas. E aí eu começo a associar a combinação de tantas lâmpadas ligadas e tantas lâmpadas desligadas a certos caracteres, por exemplo, né? Eu tenho aqui, vamos supor, 6 lâmpadas ligadas e 2 desligadas, representa uma letra, né? 3 ligadas e 5 desligadas representa uma outra letra, um outro número, e assim sucessivamente, né? Isso evoluiu para o transistor. O transistor ele trabalha muito parecidamente com o que a válvula fazia, só que bem menor, né? Bem mais rápido, né? E numa velocidade cada vez maior, num tamanho cada vez menor, né? Então, dentro de um processador, você tem, digamos assim, milhões, bilhões de transistores. Só que essa evolução está cada vez mais complexa, né? Mais complicada, porque essa lei de Moore, ela já se estende há praticamente 15 anos, e ela diz que a cada 18 meses o processador chega num novo patamar, chega num novo nível, né? Só que para isso ocorrer, o transistor tem que continuar diminuindo de tamanho e aumentando em número dentro do processador. O espaço físico continua sendo o mesmo, ou seja, vai chegar uma hora que isso vai atingir um certo limite, né? Mas ainda há uma evolução para isso, né? A evolução natural do transistor, quando ele chegar num nível limite, né, é o computador quântico. O computador quântico ele já não vai trabalhar mais na linguagem binária, ele vai trabalhar na linguagem óptica, né? Em vez de você ter periféricos, você vai ter basicamente tudo à base óptica, à base de luz, né? Então vai ser uma forma totalmente inovadora, totalmente diferente de se pensar o PC, né? Atualmente a realidade ainda é o transistor, tá? Ou seja, quanto mais transistores, teoricamente, mais rápido o seu processador, tá? Então tá aí. Algumas famílias de microprocessadores para vocês irem memorizando, para vocês irem estudando, né? Por exemplo, AMD Geode, AMD Sempron, tá vendo? Aqui eu formei uma linha de processadores da AMD e aqui eu formei uma outra linha de processadores da Intel. São praticamente essas duas empresas que monopolizam o mercado, né?
Elas não possuem concorrente, não tem aí praticamente um terceiro ou quarto que possa concorrer com elas, né? Elas meio que monopolizam o mercado e fazem uma disputa relativamente acirrada, né? Normalmente o que acontece é que a Intel lança um processador mais atualizado, consequentemente mais caro. A AMD normalmente demora um pouquinho mais para lançar esse processador, só que um pouco mais barato, né? Então há mercado para os dois, né? Os dois são bons, né? Existe aí uma questão de opinião. A Intel acaba tendo um pouquinho mais de nome, um pouquinho, né, mais de confiabilidade no mercado, né? Agora, quando eu falo AMD Geode ou AMD Sempron, Athlon, né, Phenom, Turion, Opteron, né, ou Intel Celeron, Pentium, Core, Dual Core, Core 2, Xeon, Itanium, i7, né, eu estou me referindo a famílias desses processadores. Significa o quê? Significa que você não tem um tipo de Phenom, você não tem um tipo de Athlon, você tem vários. E o que varia entre eles? Isso que a gente acabou de estudar anteriormente, né? O barramento interno e externo, ou seja, a frequência com que ele trabalha, né? Número de transistores, né? Quantidade de núcleos, né? Os fatores que a gente acabou de estudar, tudo bem? Então é importante você avaliar, né, a frequência do processador, né? O número de oscilações que ele possui, ou seja, a quantidade de megahertz, gigahertz que ele possui, tá? Isso também é fundamental, tudo bem? Então tá aí, uma tabelinha para vocês estudarem a respeito, tá? Bom, mudando um pouco de assunto, de processador, vamos falar agora sobre memórias. As memórias, elas evoluíram relativamente com o tempo, né? Elas estão ultimamente meio estagnadas. Os processadores acabaram que evoluíram muito mais, né? Lembrando que aqui a gente está falando de memória RAM, tá? Memória ROM, ela não teve uma evolução, né? Ela não tem uma aplicação muito grande no seu computador, ela não faz grande coisa, né? Lembra que a memória ROM ela só guarda informações sobre o equipamento, né? A memória RAM não, a memória RAM é aquela memória que a partir do momento que você liga o computador ela já está trabalhando, ela já está guardando informações para serem utilizadas por você, usuário, né? E pelo próprio computador também, né? Por exemplo, o sistema operacional, quando ele está atuando, né, ele está atuando porque ele está guardado na memória RAM, né? Basicamente, tudo que se trabalha na memória RAM, tá, é o que está sendo utilizado no momento pelo seu computador. Esse slide, por exemplo, esse slide que está sendo apresentado aqui, ele só está sendo apresentado porque na memória RAM ele está armazenado, né? Vamos supor que a memória RAM desse computador que eu estou trabalhando agora não tivesse um espaço suficiente para a memória RAM, né? Não seria possível a gente estar mostrando esse slide no momento, né? Ou seja, a memória RAM ela determina sim, né, a velocidade, o que você vai trabalhar, né? É o seu espaço, é a sua área de trabalho. E aqui, veja que dentre esses modelos de memória RAM, a gente pode destacar principalmente desse modelo para baixo, né? É o DIMM DDR, né? Depois você tem outros tipos de modelo, né? DDR, DDR2, faltou aqui um terceiro que é o DDR3, né? E esses modelos de memória, né, eles foram evoluindo com relação ao número de vias, né? Veja que, por exemplo, nesse primeiro tipo de memória aqui você tem 30 vias, né? 30 encaixes, digamos assim, né? 30 conectores. Esse aqui já são 70 vias, né? 60, 100, né? E por aí vai, né? Cada vez mais aumentando o número de vias da sua memória, tá? Aumentando o número de vias da memória, consequentemente aumenta também a capacidade de transportar a informação da placa para a memória, né? Você tem mais vias, você tem mais formas dessa informação transitar mais rapidamente, ok? E a memória também tem uma frequência, também tem uma velocidade medida em hertz. Precisa ficar atento com relação a isso. Agora, outra questão que diferencia muito é o encaixe dela, né? Veja que cada uma tem um tipo de encaixe, né? Ok? Tem vários encaixes diferentes aqui, tá?
Reparem nisso, porque esses encaixes vão determinar o tipo de slot que você vai utilizar, né? O slot, veja nessa imagem aqui de cima, né? O slot ele vai